Rodrigo, bom dia. Oi, bom dia. Bom, Rodrigo, vocês têm a reunião da ACAPES, né, dos empresários, foi feita essa semana e a reunião de vocês vai ser na semana que vem, certo? Na terça-feira. Isso, nós tivemos uma primeira reunião com os representantes da Federação do Comércio, né, que assina a convenção coletiva juntamente com os sindicomerciários para a apresentação da pauta, né? E essa reunião foi na segunda-feira, né, na parte da tarde, onde a gente entregou a pauta dos trabalhadores, que a gente tirou em nossa assembleia, com todas as reivindicações. E a partir dali a gente agendou uma nova reunião para a próxima semana, para que as partes começassem a debater, né, no caso, os representantes, né, patronais pudessem analisar os pedidos dos trabalhadores do comércio, né, que são vários. O principal pedido na nossa pauta esse ano é o ticket de alimentação e consta também na nossa pauta o domingo, né, que é um tema, né, de interesse também da sociedade, apesar de que o principal pedido dos sindicomerciais é que seja estabelecido um ticket. A gente entende que são 180 mil trabalhadores no comércio e uma das poucas categorias que não recebem ticket, então a gente acha que o não pagamento do ticket, assim como o domingo, está relacionado à empregabilidade, né, ao interesse, né, dos candidatos a ocuparem vagas, né. Nós temos um setor muito grande e com um número, né, de vagas em aberto, né, enorme, e a gente entende que essas vagas têm que se tornar mais atrativas. Então, debater, né, um pagamento de um auxílio alimentação, de um ticket de alimentação, e também a questão da jornada de trabalho, que abrange o domingo, né, mas não é só o domingo, é importante para tornar essas vagas atrativas também. Entendo. Vamos então por partes. Vocês se reuniram em assembleia, já se reuniram em assembleia, os trabalhadores, e entregaram o documento, né, das reivindicações de vocês para a Federação do Comércio, para a FEComércio. Isso. E na terça-feira que vem, então, já vai ser uma reunião entre trabalhadores e empresários, porque a CAPES também fez a reunião deles essa semana. É isso? Isso, é isso, correto. E a partir daí, então, vocês colocam os dois lados, né, dessa história e tentam entrar num acordo sobre como resolver essa questão. Na pauta de vocês, na pauta da CAPES, né, o fato de ter pouca mão de obra, né? A maior reclamação deles é que a falta de mão de obra que deixaria o trabalho ao domingo e feriado mais difícil. Mas eles também não fecharam as portas para isso, também continuam abertos, né? Sobre outros aspectos, por exemplo, sazonalidade. Temos aí festas de final de ano, né? Tudo isso sempre tem um funcionamento diferente do comércio. E do lado de vocês, as principais reivindicações são do trabalho no domingo e no feriado e o ticket de alimentação. Vocês gostariam de trabalhar domingos e feriados em alguma condição especial ou vocês também não querem trabalhar domingos e feriados? Não, então, veja bem, nós tivemos, já foi, né, uma cláusula da nossa convenção coletiva, esse é o funcionamento comercial aos domingos, né? Isso nós já tivemos, isso foi um benefício que depois ele acabou saindo, né, da convenção coletiva. Salvo engano, em 2017, né? Ele constou de 2009 a 2017 e depois ele, né, saiu da convenção. O que a partir daí os sindicomerciários fez? A gente começou a negociar com os sindicatos locais, né, com os representantes patronais locais dos municípios. A gente avançou em bastantes municípios, restando alguns que a gente ainda não, né, havíamos conseguido avançar. Então, por exemplo, hoje, municípios como Linhares, Aracruz, São Mateus, né, dentre outros, acredito que 80% dos municípios, alguns menores, outros maiores, a gente estabeleceu acordo, né, já regulando, né, ou estabelecendo critérios, né, para que se trabalhe domingo e feriados.
Isso. E assim, então, o que a gente tem conseguido de avançar é que períodos como o período natalino e de verão, aí no caso, né, principalmente os municípios litorâneos, seja permitido o funcionamento, né, e depois, passado ali o carnaval, né, até novamente, né, vir o período de final de ano, de festa de final de ano e verão, fica-se fechado, né? Então seria mais ou menos de março a dezembro, fechado aos domingos, e no verão, de dezembro a março, estaria aberto aos domingos, é isso? Isso a gente, nos municípios no interior, né, funciona, essa é a nossa expertise, né, que a gente tem de negociar, foi assim que a gente conseguiu avançar, assim que é estabelecido, né, para praticamente 80% dos municípios no estado. Nós não tínhamos conseguido avançar na Grande Vitória ainda. Entendo. Né? E aí a gente colocou na nossa convenção coletiva, né, uma proposta, né, que não seria o fechamento no período total de um ano, de 12 meses ou de 24 meses a validade da convenção, mas ressalvando, né, essa necessidade aí do setor de ter em alguns momentos os domingos, né, poder exigir o trabalho, né, do empregado em alguns domingos. A gente ressalvou justamente esse período de verão, que é, né, o que a gente tem consensuado aí na maioria do estado. Então a gente tem uma expectativa de que essa negociação se avance, né, e que a gente possa estabelecer realmente aí da forma com que a gente encaminhou. Ou seja, vocês querem que o que é feito no interior também seja feito na Grande Vitória? No caso aqui da Grande Vitória, existe também a necessidade do mês de novembro. Então, na verdade, a nossa proposta é que a partir de março, né, não se exige o trabalho do empregado até 31 de outubro, que é quando vale a convenção coletiva, né? E aí depois ela passa por um processo de renovação de convenção, aí é um outro acordo, né? Então, assim, o impacto ele não seria agora imediato, mas ele seria a partir de março. Entendi. Então, a proposta é, para aqui, para a Grande Vitória, ser parecido com o que acontece no interior do estado, ou seja, a convenção de vocês vence 31 de outubro, então ficaria aberto 5 dos 12 meses do ano e nos outros 7 meses fechados, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é o período do verão, mais novembro, né, com os supermercados abertos aos domingos e feriados, e de março a outubro, os domingos e os feriados com os supermercados fechados. Entendi correto? É isso? É isso. A gente está fazendo uma data de corte no carnaval, né? E assim, salvo engano, o carnaval no ano que vem ele é na última semana de fevereiro, né? Então, né, passado o carnaval. Então, acredito que seja a partir de 1º de março. Ok. Né? Nossa proposta é que a partir de 1º de março. Isso aí. Que o mês de fevereiro possa. Agora... Mas março já não teria já a exigência do trabalho dos empregados nos dias de domingo. Rodrigo, muitos dos nossos ouvintes, a gente vem tratando aí nesses 2 últimos dias esse assunto, falaram que os empresários, né? Os empresários dizem que falta mão de obra e os ouvintes dizendo que falta mão de obra porque é pouco atrativo e citaram até o ticket alimentação que a categoria não tem. Algumas situações individuais entre empresários e trabalhadores podem até ter um ticket alimentação, mas não é geral. Vocês também querem que todos tenham ticket alimentação? Como é que seria essa negociação, que também é uma reivindicação de vocês? Hoje existe um problema aqui no estado do Espírito Santo, que é a empregabilidade, né? Como tornar essa vaga, né, que está em aberto, principalmente no setor de supermercados, mais atrativa? Então, a gente conseguiu estabelecer também com algumas empresas acordos por empresa, onde elas, né, estão ofertando o ticket. E isso tem repercutido muito dentro da nossa categoria. Então, do ponto de vista, né, que aonde as empresas começam a ofertar o ticket, melhorar os benefícios que oferecido por ela, essa vaga tem se tornado mais atrativa, a gente acha importante também que seja ofertado o ticket de alimentação para todos os trabalhadores
no comércio, né, no nosso estado. Né? Todos os trabalhos do comércio, não só supermercado, não mas só todos, postos de gasolina, todos eles. Uhum. Isso, que a gente crie, né, uma regra, né, aonde seja, né, onde a gente consiga estabelecer essa possibilidade, né? A gente tem empresas que são, né, maiores empregadoras, que têm um número maior, né, e movimentam mais a nossa economia, né, aqui no estado, mas também tem as pequenas empresas, e esse é o desafio, a gente estabelecer uma regra de forma com que possa ser cumprido por todos, mesmo que às vezes a gente possa tentar fazer isso por faixa, por número de empregados, né, que é o que a gente colocou a nossa proposta, né, de convenção coletiva. Então, Fernando, assim, o sindicato, nesse tema de empregabilidade, a gente elencou, né, assim, não é só falar do domingo, é falar da jornada, porque hoje, por exemplo, a gente tem uma jornada aos sábados também muito extensiva. Então, assim, também é importante discutir essa jornada que ela tem sido muito extensiva para tornar essa vaga, né, de emprego mais atrativa. E aí entra o quê? Um sábado, né? Um sábado onde possa se exigir menos. Tem empresas que se trabalha sábado até 11 horas, supermercados, e abre 7h30 da manhã. Então a empresa não consegue contratar para esse turno da noite, muito menos por conta do domingo. Então trabalha sábado até muito tarde e ainda funciona-se o domingo. Então a gente está aí tentando achar essa saída. Me diz uma coisa, porque é uma pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes também, porque sábado e domingo o trabalho ele é integral com todos os funcionários? Não tem uma escala de revezamento? Então, existe sim uma escala, né, de revezamento. Mas o que acontece? Nós estamos no estado do ponto de vista estratégico para vários setores da economia, né? E o Espírito Santo se desenvolveu muito nessa parte de logística e serviços também. Então, o setor de logística ele não funciona no dia de domingo, né? Oferece lá uma alimentação, o setor de serviços também. Então, na hora, Fernanda, de me candidatar a uma vaga, o trabalhador que está ali, né, buscando, né, assim, se recolocar no mercado de trabalho, ele vai analisar, bem, mesmo que haja uma escala, funciona, em algum momento ele vai estar ali, né, trabalhando no domingo, né? E no outro setor não. Então, assim, isso acaba deixando, mesmo que haja uma escala de trabalho, essa vaga não atrativa, né? Então, assim, as empresas têm que praticar a escala, porque ela tem que dar folga antecipada para funcionar o domingo, mas o simples fato, né, de não ter entre eu ter uma empresa que trabalha o domingo e na outra que eu não trabalho, ele vai buscar um emprego naquela empresa que não exige o trabalho no dia de domingo. Entendi. Rodrigo, eu quero te agradecer, tem muitos ouvintes aqui também divididos, alguns dizendo que realmente precisa de benefício, o pessoal não se interessa pela função porque é mal paga, mal remunerada, trabalha final de semana e feriado e as pessoas buscam outras alternativas, e tem muita gente dizendo também que isso é dar um passo atrás, retornar, né, com uma situação, retroceder a uma situação que o Vitória já vivia. E como é que vocês, para a gente encerrar, como é que vocês pensam sobre isso, né? Poxa, até vocês precisam fazer compras às vezes no domingo e o supermercado está aberto, né? Voltar atrás e não ter isso na maior parte do ano, mesmo que seja sazonal, serão 7 meses do ano sem supermercados abertos aos domingos, que é a proposta de vocês. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Fernanda, talvez algumas pessoas que não viveram aquele momento, né, onde o domingo era vedado aí a exigência do trabalho do empregado, não passou por essa experiência, mas tanto nós trabalhadores quanto, né, acredito eu que aí, né, pela nota que a CAP soltou, né, a gente já tivemos essa experiência. A gente sabe que a população, ela um dia mais aberto, não significa que ela vá comprar mais, né? Porque o que vai definir ali a quantidade, né, o valor ticket médio da compra
né, do cidadão que vai até o supermercado, é a remuneração que ele ganha, né? Então, assim, se você tem uma economia aquecida, compra-se mais, né? Não significa que um dia aberto a mais a empresa vai vender, vai aumentar o faturamento. Então, tem esse ponto de vista aí dos empresários. E a população, ela acaba se adequando. Se adaptando. Isso, ela acaba se adaptando, justamente. A gente tinha, por exemplo, quando não era permitido abrir os domingos, a segunda-feira, para o setor supermercadista, era o segundo ou terceiro melhor dia de compra, né? E assim, então, isso acaba não interferindo no faturamento. E assim, a compra dia de domingo, ela acaba não sendo uma compra do mês, ela acaba sendo uma compra eventual Pontual. de algum produto, justamente. E aí é outra coisa que impacta, uma despesa alta para se abrir uma loja de, né, 1.500, 2.000 metros quadrados, e o volume de vendas nesse dia, né, às vezes as Não empresas cobre o estão custo. trabalhando, não cobre justamente o custo. Então tem essa vantagem. E para nós trabalhadores, né, a gente quer ter o direito, né, de ter o domingo para poder descansar com a nossa família, né, praticar o nosso lazer, né, fazer do domingo aquilo que a gente quer. E hoje a gente está indo justamente, né, na contramão disso. A gente está indo, né, para dentro das empresas, né, com um pouco, né, movimento, a não ser os domingos de início de mês, né, a gente vê um volume maior, mas assim, e praticamente fica-se uma capacidade ociosa ali à disposição, porque não se tem movimento. Quando é o período que justifica isso? Justamente no período de verão, onde, né, as pessoas estão de férias, o Espírito Santo recebe, né, por conta da sua estrutura, né, isso aí, um número muito grande de turistas, né, principalmente nos balneários. Então, né, existe essa compreensão, né, porque o trabalhador também não quer ir lá para a empresa no domingo e passar o dia ocioso, e às vezes isso, né, tá afastando ele de fazer, né, algo, né, com a sua família ou, né, do interesse dele, e ele muitas vezes acaba até mesmo por isso pedindo demissão, né, que tem aumentado o número de pedidos de demissão, né, de trabalhadores, né, do setor. ou substituição, ou às vezes o próprio trabalhador vai e negocia, olha, eu fico, mas eu não quero trabalhar na escala mais de domingo. Então isso tem ocorrido muito. Tá certo. Rodrigo, agradeço a conversa conosco aqui na CBN, viu? Muito obrigada para você, muito obrigada pela participação e sucesso para vocês na negociação da próxima terça-feira. Eu que agradeço, estamos à disposição, tá bom? Obrigada.